Olá, o meu nome é Maria Carolina Silveira Beraldo e hoje eu estou aqui para apresentar um artigo que escrevi em coautoria com minha colega de Ministério Público, doutora Isabelle Figueiredo, e que diz respeito a uma análise do acordo de não persecução penal e a verificação sobre ser ele uma hipótese, um mecanismo de aplicação da justiça restaurativa no processo penal brasileiro. Para quem não sabe, o acordo de não persecução penal ele foi inserido na nossa legislação em dezembro do ano de 2019, foi inserido por meio do famoso pacote anticrime no Código de Processo Penal e diz respeito a um mecanismo despenalizador que evita o ajuizamento da ação penal a partir do cumprimento de determinados requisitos, né? Então, o órgão do Ministério Público verificando ser o caso, crimes até com pena de até 4 anos e cumprimento de outros requisitos, é possível o oferecimento desse acordo de não persecução penal, né? O próprio nome já diz aqui vem, para não haver a persecução penal, um acordo de não persecução penal com uma série de condições, de requisitos a serem cumpridos por aquele beneficiado que que praticou, um suposto crime, mas por ser um crime de menor potencial ofensivo, digamos assim, não nos estritos termos da lei, que nós temos aqui no Brasil a infração de menor potencial ofensivo para crimes de até 2 anos, né? O acordo de não persecução penal é para crimes de até 4 anos, cometidos sem violência ou grave ameaça. O artigo 28A do Código de Processo Penal traz vários requisitos para a implementação desse acordo, e um dos requisitos, inclusive, é o atendimento das necessidades da vítima. E para quem conhece um pouco de justiça restaurativa, ou mesmo para quem ainda não ouviu falar, a justiça restaurativa é uma forma de resolução de conflitos que não se contrapõe ao sistema judiciário tradicional, muito antes pelo contrário, ela convive com o sistema judiciário tradicional, mas que diz respeito à resolução do conflito de uma forma restauradora, como o próprio nome já diz, atendendo aos interesses da vítima, da comunidade e do próprio ofensor. Então, a justiça restaurativa ela busca compor todas as partes de forma que o atendimento às necessidades da vítima, da comunidade e do agressor seja completo e não fiquemos apenas na justiça retributiva, punitiva. Então a ideia da justiça restaurativa é um pouco mais ampliada. E nesse acordo nós nos propomos a verificar em que medida o acordo de não persecução penal ele representa um mecanismo de justiça restaurativa. E eu começo já dizendo para vocês da nossa pesquisa que antes de analisar se o acordo é ou não um mecanismo de justiça restaurativa, a gente tem que analisar justamente a participação da vítima no acordo. Como é que o legislador brasileiro previu a participação da vítima no acordo? E já de início eu preciso alertar a todos que o nosso legislador brasileiro ele perdeu uma grande chance de inserir a vítima no acordo de não persecução penal formalmente, com o objetivo de torná-la parte na formulação do acordo, de forma a melhor atender às suas expectativas, né? Historicamente, a gente sabe que houve um afastamento da vítima do processo penal, né? Esse afastamento, ele foi inclusive reconhecido como uma inegável conquista civilizatória, né? Na medida em que se incumbiu um acusador público, no caso o Ministério Público, do monopólio dessa ação penal, afastando a possibilidade do chamado uso instrumental do processo pela vítima como meio de vingança privada, né? A neutralização da vítima no processo penal, eu gosto muito dessa expressão de um querido colega nosso, o Dr. Rodrigo Leite Ferreira Cabral, no manual que ele escreveu específico sobre o acordo de não persecução penal. Essa neutralização da vítima, ela durou por um longo período na história processual penal, mas felizmente ela vem chegando ao fim. O atual modelo processual penal está em fase de um reencontro com o ofendido, né, o que tem refletido em várias reformas do processo penal brasileiro que passaram a revelar uma preocupação muito maior com a vítima do que antes, né? Então, desde o advento da Lei 9.099 de 95,
2005, a famosa lei dos juizados especiais, alguns paradigmas da justiça penal têm sido quebrados, têm sido rompidos, né, como é o caso do princípio da obrigatoriedade da ação penal, o que se deu em larga medida graças ao surgimento desses aspectos de justiça consensual, não punitivista, que vem sendo incorporados no processo penal brasileiro. Então foi com base nesse movimento de redescobrimento da vítima que então o inciso 1 do novo artigo 28A, que foi inserido no Código de Processo Penal, trouxe como primeira condição a ser estabelecida no acordo de não persecução penal que o investigado deva reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo. Então a lei é muito clara, né? O ofensor, o investigado, ele tem que reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto, obviamente, na impossibilidade de fazê-lo. E isso mostra que a proteção da vítima, de fato, não se esgota com a sanção penal imposta. É necessário a promoção da reparação do dano, e esse dano, obviamente, não é apenas o dano econômico, né? A gente sabe que o dano moral também é passível de reparação. Então, o que se diz e o que propomos é que essa condição dá voz à vítima no processo penal, mas infelizmente não é algo tão óbvio, já que o Código de Processo Penal, embora preveja que se deva reparar o dano, restituir a coisa à vítima, não previu nenhum mecanismo de chamamento da vítima para a participação no processo. E daí a importância desse estudo propositivo, né, desse artigo propositivo de que o Ministério Público desenvolva mecanismos para chamar a vítima, na medida em que o Ministério Público é protagonista, né, dessa política criminal e tem que conceder, então, especial atenção justamente para esses requisitos. A reparação à vítima tem que ser efetiva e tem que haver indenização por essa via do acordo que é mais célere e efetiva. Então, a ideia da análise, né, da participação da vítima no acordo de não persecução penal, ela passa justamente por essa constatação de que o Ministério Público tem que olhar para a vítima, a qual não raro é alijada da discussão. Quem milita nos fóruns brasileiros sabe que a vítima raramente sabe o que está acontecendo no processo. Às vezes ela é ouvida perante o delegado de polícia, depois ela é ouvida em juízo, mas ela não entende quais serão os próximos passos, né? Inclusive nos manuais, nos manuais de direito processual penal, a vítima nem entra como um sujeito processual, né? Então aqui a sugestão desse artigo, depois de muita reflexão, é que em uma perspectiva de justiça restaurativa complementar a esse sistema tradicional de justiça retributiva, que a vítima seja chamada a tomar parte ativa no debate, porque muitas vezes a reparação do dano ela não é só material, a vítima tem outras necessidades morais e que são justamente o foco da justiça restaurativa, né? O professor Howard Zehr, um teórico da justiça restaurativa, ele diz que a justiça restaurativa que não atende aos interesses da vítima é lobo em pele de cordeiro. Então a ideia é chamar a atenção para a necessidade da criação de mecanismos que tragam a vítima para o debate, tragam a vítima para a construção desse acordo de não persecução penal de forma horizontal mesmo e não vertical, né? Uma construção do Ministério Público unilateralmente e sim da vítima, do ofendido e do Ministério Público no atendimento dessas necessidades. E para quem não conhece, né, tanto da justiça restaurativa, os seus fundamentos eles são ancestrais, as práticas remontam há muito tempo, né? Tem suas origens formais na década de 70 no Canadá, mas a gente sabe que tribos primitivas já utilizavam a justiça restaurativa como forma de resolução dos conflitos, com a ideia de que o crime seja visto como esse acontecimento global, como esse fenômeno complexo e que analisa, sim, as necessidades da comunidade, do agressor
e, sobretudo, da vítima. Então, o que nós propomos neste artigo é que haja dos intérpretes que vão aplicar o acordo de não persecução penal esse novo olhar integrativo para que haja um efetivo resgate da participação da vítima. Então, reiterando, né, o legislador processual penal brasileiro não trouxe esse chamamento obrigatório da vítima, antes pelo contrário, a vítima só é intimada depois da homologação do acordo pelo juiz. A ideia é que se anteveja e se chame a vítima a participar, a construir ativamente como uma forma de efetiva implementação da justiça restaurativa no processo penal brasileiro por meio do acordo de não persecução penal. Então, a ideia do nosso artigo foi desenvolver as bases do acordo de não persecução penal sob a perspectiva da participação da vítima e da importância da vítima no processo penal brasileiro. Desejo a todos uma excelente leitura e muito obrigada pela oportunidade de participar.